No episódio anterior, eu falei para você da importância da busca diária e constante do conhecimento. Nesse episódio, nós vamos falar do pensamento criador. Anderson, traduz isso para a gente de uma forma mais simples. Gente, o pensamento criador é o pensamento das crianças. É o pensamento das pessoas que não têm limites de pensar. É o pensamento das pessoas que não têm preconceitos. É o pensamento que acontece no início da vida da gente, quando somos crianças, por conta da nossa curiosidade e pelo fato de nós não termos limites, porque nós estamos simplesmente adquirindo conhecimento como forma de sobrevivência. Uma criança, ela precisa adquirir todos os dias conhecimento e pensar de forma criativa e libertadora, porque com isso ela vai crescer ao longo da vida e vai conseguir se estabelecer como uma pessoa que pensa, como uma pessoa que tem discernimento, como uma pessoa que vai se tornar um adulto normal. Mas esse pensamento criador, ele vai ficando para trás quando a gente cresce. Por quê? Porque a gente vai tendo os preconceitos, porque a gente vai tendo os nossos medos, porque a gente tem as limitações da sociedade e assim sucessivamente. O pensamento criador nada mais é do que a forma abstrata de te colocar como você deve pensar sem preconceitos. Eu gosto do exemplo das crianças porque elas pensam sem preconceitos, elas não têm vergonha, elas se comportam de maneira livre e é assim que os empreendedores pensam. É assim que as pessoas que realizam grandes feitos e têm objetivos grandes na vida precisam pensar para conseguir realizar as coisas. O pensamento criador é uma forma, como é que eu posso dizer para você? É uma forma livre de você poder criar algo que não exista ou algo que pode ser melhorado, ou algo que pode ser reestilizado, ou algo que pode ser feito de forma diferente. O pensamento criador é a maneira de você enxergar uma necessidade que os outros não veem. É a maneira de você enxergar uma solução que os outros não veem. É a maneira de você colocar dentro da tua vida a possibilidade da criatividade de pensamento. O pensamento criador é o pensamento sem amarras, é o pensamento que nasce do fruto e do desejo da realização. Isso não é uma coisa simples, porque a gente é escravizado ao longo do tempo, em cima de um sistema, em cima de um conceito, em cima de uma hereditariedade social, que ao longo do tempo vai moldando a sociedade e vai transformando padrões de vida com verdade absoluta. Quando você se liberta disso, quando você enxerga a vida de forma mais ampla, mais aberta e mais curiosa, você se dá a oportunidade de pensar de forma criativa, de forma libertadora, de forma em que você enxerga parte da coisa e da vida diferente das outras pessoas. Essa é a diferença que faz os empreendedores serem pessoas que conseguem realizar feitos inimagináveis, enquanto que as pessoas que não desejam, que não têm objetivos, não conseguem fazer nada. Porque essas pessoas simplesmente, elas estão travadas, elas estão absolvidas dentro de um sistema tóxico, nocivo e que faz você ser manipulado pelas grandes redes, pela mídia e principalmente pelas pessoas que comercializam produtos dentro da humanidade. Se você pensar de forma criativa e criadora, você vai ter a oportunidade de ter liberdade de atuação. Você vai conseguir criar, você vai conseguir enxergar o que os outros não veem. Isso parece uma coisa um pouco abstrata, mas não é. É uma verdade que você precisa absorver de uma vez por todas. O teu cérebro é o que enxerga, o teu cérebro é o que prevê, o teu cérebro é o que imagina, o teu cérebro é o que cria. Mas ele só faz isso com liberdade, ele só faz isso atrelado à liberdade com a soma do conhecimento.
Se você tem liberdade de pensamento e tem conhecimento, você vai pensar de forma criadora e criativa. Se por outro lado você tem preconceitos, se por outro lado você tem medo da crítica, se por outro lado você se comporta como uma pessoa que está completamente dentro do sistema, você vai pensar de forma vinculada, você vai pensar de forma manipulada, você vai pensar como todos pensam. E o que acontece? Quando todos pensam a mesma coisa, alguém que pensou diferente vai ter um resultado muito melhor e muito mais positivo do que os demais. Porque essa pessoa se deu a oportunidade de pensar fora da caixa, se deu a oportunidade de fazer diferente, de não seguir a manada, de olhar para a vida de forma diferente, para as coisas e de olhar para dentro de si e enxergar o seu verdadeiro desejo, enxergar o que ela realmente quer, o que realmente ela deseja construir, fazer ou obter ao longo da vida. Quando você dá esse passo, você já andou a metade do caminho. E quando você pensa de forma livre e criadora, você está se dando a oportunidade de tirar o melhor de você, de misturar a tua experiência com a tua criatividade e com os conhecimentos que você adquiriu ao longo do tempo. A soma de tudo isso e a falta de preconceitos e medos é que permite um pensamento criador, um pensamento livre, um pensamento que permite que algumas das mentes mais brilhantes da nossa humanidade possam criar produtos que atendem aos nossos desejos, às nossas vontades e principalmente às nossas necessidades. São essas pessoas que pensam dessa forma que conseguem fazer a diferença no mundo, que conseguem empreender de forma livre, inteligente e buscando sempre solucionar um problema ou solucionar uma dor da humanidade, algo que uma vez criado vai fazer diferença na vida de todos nós. Eu te aguardo no próximo episódio.